Eu confesso a vocês que é mais um milagre de Deus, por causa das dificuldades que a gente enfrentou para estar com vocês nesses dias. Nós já estamos há uns 22 dias nos Estados Unidos, já em vários lugares, Miami, Dallas, Los Angeles. Agora retornamos a Dallas e agora novamente lá em Dallas e agora aqui em Tampa, e depois nós estamos novamente lá em Miami, para depois retornar ao Brasil. Eu gostaria de saber se alguns de vocês me conhecem aqui, só para ter uma ideia. Alguém me conhece? Ninguém? Alguém me conheceu? Olha, de muito tempo. Que bom. E fico feliz de poder saber que tem alguém aqui que me conhece. Eu não sou tão estranho assim, né? Provavelmente ele já ouviu nossa história, né? Eu fico feliz que não estou sozinho hoje aqui, né? Alguns lugares a gente vai ministrar. Por exemplo, eu entrei no mercado e uma senhora começou a gritar meu nome. Olha, o pastor Mardial aqui, o pastor Mardial. Eu disse, mas que a senhora está gritando tanto? E aí, quando eu cheguei ao caixa, ela disse, pastor, eu já assisti teu DVD 10 vezes. E eu percebi que, pessoalmente, o show não está tão ruim assim. Bom, eu achei que foi um elogio, né? Porque quem conhece minha história acha que eu estou muito mal, que eu estou acabado, né? E quando me vê, diz, olha, Deus existe mesmo. Porque o pastor não está tão ruim assim, né? É uma história muito incrível, difícil da razão humana entendê-la, né? Graças a Deus que eu pude registrar, documentar, são mais de 1000 páginas em documentos no poder público lá do Rio de Janeiro, e a gente tem essa tranquilidade. Infelizmente, pastor, existem tantos charlatões, né, que querem se promover, sensacionalistas, para tirar proveito da fé dos incautos, né? Eu acho que, se você quer fazer qualquer coisa, faça lá fora, mas no altar de Deus é algo tão sublime, tão santo. Que adianta querer convencer as pessoas de alguma coisa e você mesmo perder tudo aquilo que Deus tem para você? Então, é melhor você fazer alguma coisa lá fora do que tentar fazer dentro da igreja e tirar proveito, né? Eu falo isto porque vocês vão ouvir um pouco hoje, mais domingo pela manhã, e vocês vão poder entender melhor o que eu estou falando aqui, porque é uma história que as pessoas podem pensar, não, é muita coisa, só pode estar inventando. Graças a Deus que nós documentamos, nosso livro tem um número de processo público, nós temos também muita documentação, e ela é real, e é para a glória de Deus. Aquele que me colocou em pé pode colocar qualquer pessoa também. Então, estou aqui somente por uma razão, exaltar o nome de Jesus. Eu quero dizer a vocês que vocês têm um pastorzão aqui, hein? O pastor Maurício tem o tamanho do coração de Deus. Assim, nossa, que carinho, já está morando de pijama no meu coração. É paciente demais, né? Pelo menos comigo, né? Mas, assim, a forma com que a gente vem se falando, há quase um mês, eu acho, né? Não sei, bastante tempo, e ele sempre com a palavra equilibrada e sim, muito sábia. Então, eu acho que se eu morasse em Tampa, eu seria ovelha dele, viu? Porque, nossa, está sobrando amor ali, está sobrando paciência, né? E eu fico feliz de estar aqui, porque o seu pastor está sendo usado por Deus para cumprir o propósito dele na minha vinda aqui. Depois vocês vão saber porque eu estou falando que ele está sendo usado por Deus, né? Vamos ver Jó 42, apenas um versículo para os irmãos. Eu sou pastor lá no Rio de Janeiro, já pastorei há 18 anos. Sou pastor presidente do ministério.
Eu acho que quando a gente é pastor de igreja, conhece ovelha, a gente tem um cuidado enorme. Eu não sou pastor itinerante, sou pastor que cuida de gente. Então, a gente sempre tem um cuidado também quando vai compartilhar na igreja dos nossos colegas. Aqui tem um texto, um versículo, quero deixar apenas esse versículo, Jó 42, versículo 2. Eu bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tem uma outra versão que diz que nenhum dos teus planos podem ser impedidos, pode ser frustrados, né? Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó, quando chega a esse ponto de falar, ele está dizendo que ele não compreendia muita coisa e que o sofrimento muitas vezes traz marcas em nossa vida. O sofrimento traz marcas de dores, marcas profundas em nossa alma. Ninguém gosta de sofrer. Na verdade, nós não nascemos, não fomos criados por Deus para sofrer. Deus planejou a gente para dar certo e para ter um final feliz. Amém? Mas a vida traz tantas surpresas e o sofrimento é algo que a gente não sabe lidar. Na verdade, nós não pedimos para o mal entrar. Ninguém vai pedir para o mal entrar em sua casa. Mas ele nem bate a porta, ele entra, ele é intruso. A questão é que nós não sabemos lidar com o dia mau. Paulo fala a respeito do dia mau. E quando esse dia mau entra e faz alguns estragos na nossa casa, nossa família, a gente acha que aquele momento é o pior momento e que talvez não tenha outro momento bom para você viver. Nós nos lembramos de Jó, e sempre quando nos lembramos de Jó, nos lembramos de paciência, né? A paciência de Jó. Tudo que é levado à paciência, a gente pensa em Jó. Quando alguém está sofrendo, Jó. Alguém está doente, Jó. Mas nós só nos lembramos da fase ruim de Jó. É claro que o passado, quando a gente lê o início, vai dizer que Jó era um homem mais rico da sua época e que era um homem feliz, que tinha tudo, mas nós focamos muito o sofrimento dele. A gente não se lembra do antes e do depois. E quando a gente está sofrendo, o que mais marca em nós é o momento das perdas. E os momentos das perdas faz a gente esquecer-se de tudo que Deus já fez, do que Deus ainda pode fazer. Na verdade, nós deveríamos nos lembrar é o fim, é o final, e não o meio em que nós estamos inseridos em momentos de perdas, de tragédias, de situações tão dolorosas. E a gente vê aqui que Jó aprendeu não apenas a trazer marcas de dores e perdas e sofrimentos, mas Deus também nos ensina, por meio do sofrimento, por meio das perdas, a gerarmos marcas de fé, marcas de esperança, marcas de perseverança e marcas de milagres em nossa vida. Na verdade, Deus também quer colocar essas marcas em nós, e nós temos que aprender a gerar essas marcas no meio do sofrimento, porque se você olhar somente o sofrimento por sofrimento, ele não tem valor nenhum, mas nós temos que aprender que ele vai nos ensinar a conhecermos mais de Deus, a aprendermos a lidar com os problemas para ajudarmos outras pessoas. Não acredito que o sofrimento seja para a gente guardar, mas é para que a gente possa compartilhar também o melhor de Deus por meio das lições que ele nos ensina. Às vezes, quando estamos enfrentando um momento muito ruim, nós queremos sair daquele momento. Ninguém quer passar por dor, por sofrimento. Então, o que a gente faz? Se nós pudéssemos, nós colocaríamos uma ponte e atravessaríamos o sofrimento. Mas o valor está em atravessar, não em pular. Então, não passar por cima, porque as riquezas das lições de Deus estão no aprendizado e não no final. Então, assim, Deus quer nos aprovar, mas diante de uma prova que nós temos conhecimento daquilo que estamos aplicando. E eu, no meu livro, infelizmente, eu não pude trazer nenhum. O único que eu tenho, vou dar para o pastor, são quase 300 páginas. O título é O Poder da Perseverança.
eu tive que fazer com um guia de estudo fundamentado na Bíblia. Meu livro está todo fundamentado. São 23 capítulos, com 23 capítulos de guia de estudos, todos fundamentado na Bíblia, e nesse guia de estudo com perguntas e respostas, com alternativas de certo ou verdadeiro, falso ou verdadeiro, de que o leitor também compartilhe, em momentos que ele possa achar que sejam parecidos, como ele reagiria diante de determinadas situações. Na verdade, eu não estou nem aqui tentando comercializar meu livro aqui para vender, porque nem trouxe. A questão é o que eu aprendi e que hoje eu posso compartilhar. Nós tivemos agora em Los Angeles, e fui a uma produtora de cinema, porque nós temos uma projeção para que a nossa história também se torne filme de cinema. Mas vocês só vão, mais para frente, vocês vão entender melhor, talvez no domingo, quando eu terminar aqui a minha palavra. Então, mas se eu tivesse pulado o meu sofrimento, o que eu teria hoje para compartilhar? Talvez uma página em branco, nada. Mas Deus me fez aprender e compartilhar. Hoje nós já ministramos para mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Já rodei o Brasil umas 10 vezes e já fomos a tantos outros lugares. E estou aqui para que sua fé, sua vida também seja edificada. Amém? O pastor Márcio Valadão, quando fez o prefácio do meu livro, ele diz assim: a melhor história para contar, Mardiel que sabe muito bem contar a história, não é aquela quando começa, e sim quando termina. Se nós parássemos no sofrimento de Jó, ele seria o homem mais infeliz da face da terra. Mas quando nós olhamos o final de Jó, como Deus tirou ele de toda aquela situação que parecia impossível, por quê? Ele teve perdas na família, ele teve perda de patrimônio, e ele teve perda de saúde. E a Bíblia diz que a doença que ele foi acometido era incurável. E depois Deus deu um fim a ele, de saúde, dobrando tudo. E olha que 2020 é o ano da porção dobrada. 20, 20. O 20 está repetindo. E eu já coloquei um tema lá no meu ministério para 2020, o ano da dupla honra. Tem que viver o profético, né? Porque quando você chega no fim, você pode dizer para o outro, você pode chegar também, porque eu estou vivendo esse tempo profético já na minha vida. Mas você vai ouvir uma história de muita dor aqui, de muita perda, de muito sofrimento, de muitas tragédias. Mas você está vendo que eu não estou tão ruim assim, né? Bom, a minha história começa quando eu me casei com a Mary. E é claro que todo mundo tem sonho de ir ao altar. Perdão, gente, eu saí de 9 graus lá do interior de Dallas, 3 horas depois de Dallas, e estava menos 5 graus, né? E depois 9 graus, e chego aqui, está 26, né? Me senti no Rio de Janeiro. Então, a garganta, a voz da gente fica toda prejudicada. Mas quando nós nos casamos, eu acho que é desejo de todo mundo, principalmente das mulheres, de ir ao altar. E eu levei minha noiva ao altar. Eu queria formar uma família, eu queria ter uma família feliz. Nós tínhamos já uma boa situação financeira, eu já tinha minha casa, tinha minha empresa fazia mais de 100 carros por semana. Esse fazer mais de 100 carros, não é que eu fabricava carro, mas era uma espécie de auto center. E minha esposa era professora, nós tínhamos muitos sonhos, e não imaginávamos que um dia o mal fosse entrar na nossa casa, porque eu nunca tive nenhum problema, minha esposa também não, e nos casamos. E quando a gente se casa, a gente faz votos, nós convidamos Deus para o nosso casamento. Ele é a pessoa mais importante naquele momento, porque senão a gente casaria só no civil. Mas se a gente quer o religioso, é porque a gente quer a bênção de Deus. Amém ou não, gente? Amém. Só você vai para o civil, e às vezes é melhor até só no civil. Mas se a gente chama Deus para nos abençoar, então Ele é a testemunha do nosso casamento. E quando nós fazemos votos, a gente diz que é na alegria, na riqueza e na saúde.
E a gente esquece que falou a outra parte ruim. Tristeza, pobreza e doença. Essa parte ninguém quer, né? Eu também não queria, não. Mas todas essas três entraram na minha casa. Mas quando eu fui para o altar, era saúde, alegria e... Bom, não riqueza não, mas eu tinha uma boa situação. E a gente acha que o outro lado nunca vai acontecer. Mas veio como uma avalanche dentro da minha casa. E como lidar com esse dia mau? Como honrar esse voto diante de Deus, de que no momento ruim nós vamos amá-lo, no momento ruim nós vamos servi-lo, no pior fase da nossa vida nós vamos continuar louvando e adorando o seu nome. É tão difícil quando Deus coloca isso para a gente viver na prática, porque a gente, na teoria, a gente faz um discurso lindo na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Mas, na prática, a gente quer pular o lado mal e quer reconstruir de outro jeito. A gente não quer enfrentar os confrontos que vêm sobre nós. 2 anos e meio, aproximadamente, com minha esposa, tudo ia bem. Minha empresa decolando, minha esposa cheia de saúde. E então a gente planejou o nascimento do Gabriel. E o Gabriel nasceu bonito como papai. Calma, gente. Bonito como papai do céu. Da terra não é tão assim, não. Mas ele nasceu com uma doença. Ele nasceu com uma anomalia, um problema congênito, uma mandíbula maior do que a outra. Só fomos descobrir com 3 para 4 meses. E antes dessa parte do Gabriel, não sei se já tem a imagem do meu casamento. Tem, não? Ainda não. Daqui a pouco eles vão liberar nosso casamento. É só para vocês verem como eu era cabeludo. Por isso que eu quero passar a filmagem. E aí, então, o que acontece? Gabriel nasceu com uma mandíbula maior do que a outra. Levamos ele ao médico, foi fazer os exames, constatou essa anomalia e tal. E o médico disse, tem que operar. Não sei se alguém que é do Rio de Janeiro conhece o Hospital Universitário do Fundão, na Ilha do Governador. Ele ia ser operado lá. Um hospital de pesquisa. E eles iriam serrar a mandíbula do meu bebê para diminuí-la, senão ele perderia a audição e ficaria com um problema estético, conforme o desenvolvimento. Aí você começa a se angustiar com isso. Seu filho, seu primeiro filho, nasce desse jeito. Confesso a vocês que, embora minha família tenha uns 300 anos de Batista, quase que nós fundamos a Batistas e afundamos também. A Batista no Brasil tem 400 e poucos anos, 300 anos minha família tem de Batistas. Quase todos os meus antepassados foram pregadores da palavra. Então, eu tenho uma família sacerdotal. Mas eu estava muito envolvido com a vida secular. E a igreja que eu era membro, me converti, me batizei, me casei, depois fui para o seminário. O meu primo era o pastor da igreja, mais de 50 anos, pastor da mesma igreja, única, e que também jubilou nessa própria igreja. Eu era membro desta igreja e ele era meu primo, e que eu também seria pastor desta igreja depois. Então, uma grande igreja, tinha umas 2.000 pessoas lá no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Nós somos muito fundamentados na Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Então, essa questão desse mover, do sobrenatural, de revelação, para mim era muito novo isso, muito difícil de lidar. Então, hoje não, né? Depois de passar por tantos momentos ruins, e que eu botei um pezinho no fogo na Assembleia de Deus, então hoje eu sou um batisbleia. Eu tenho um pé no fogo hoje também. Que eu não botasse esse pé no fogo, não estava nem aqui hoje. Deus foi me ensinar a buscar um pouquinho da unção, porque eu tinha muita dificuldade dessa busca desse outro nível, dessa dimensão sobrenatural. E não que os batistas não tenham, né? Embora eu continue batista, mas hoje renovado pelo poder de Deus. E essa questão de bandeira denominacional, né, vai estar ficando para trás, graças a Deus. Hoje há uma comunhão muito grande, interdenominacional, né? E nós recebemos a visita de um casal em nossa igreja para orar.
eu não vou falar detalhes aqui, tá filmado, depois eu conto para o seu pastor, uma coisa bem difícil que eu tive que enfrentar. Mas eles foram orar pelo meu bebê, foram ao quarto, oraram, saíram, e eles disseram assim, olha, nós tivemos uma visão. Nós vimos um anjo do lado do seu bebê, né? Aí isso é para ofender minha razão, né? Esse anjo estava do lado do seu bebê, ele estava no colo da Mary, e ele disse, enquanto nós orávamos, o anjo pingava com um conta-gota direto na mandíbula dele. Leve ele ao médico. Não autoriza a cirurgia. Peça um novo exame, porque Jesus acabou de curar o Gabriel. E aí entrou uma dúvida, né? Será que estão falando a verdade? E aí fui ao médico e pedi um novo exame. Ele disse, nós já estamos fazendo risco cirúrgico para operar ele. Não temos dúvida de que tem que serrar a mandíbula. Eu disse, mas eu tenho uma dúvida. Agora, imagina, se nem eu estava acreditando que o anjo entrou na minha casa, imagina o médico. Ele ia dizer assim, acho que eu não tenho que operar a mandíbula dele, não, eu tenho que operar a sua cabeça. Eu era muito incrédulo naquele momento. Mas Deus ia me tratar, ia me fazer ser um Jairo. Jairo colocou Jesus para fora da sinagoga, por causa da religiosidade, porque estava acostumado a servir a Deus só de um jeito. Mas Deus sempre tem um vinho novo para a gente. É que a gente se acostuma com o velho, né? Se acostuma com aquilo que você não tem que se mexer. E a pior coisa que tem é quando Deus desloca você de um lado para outro. É um desconforto terrível. Eu era um crente SSS. Sabe o que é um crente SSS? Sentado, salvo e satisfeito. O Senhor deu uma sacudida na cadeira que nunca mais sentei até hoje. Oh, bendita sacudida. Então, o médico, eu falei, o senhor precisa fazer um novo exame, porque eu sou pai, sou tutor legal, e se o senhor não autorizar, eu também não autorizo ele ser operado. Ele, então, a contragosto, liberou o segundo exame. Foi realizado e levei a ele. E ele, então, quando examinou, disse, onde você levou esse bebê para ser operado? Eu, lugar nenhum. Ele disse, mas as mandíbulas dele estão normais. Ali Deus me nocauteou. Porque o casal que orou pelo nosso bebê, nós expulsamos ele da igreja. Porque tinham recebido o dom de cura. E nós achávamos que era demônio. E na assembleia, eu levantei minhas mãos para expulsar eles. E agora o casal estava indo orar para meu filho ser curado. Vê se Deus não tem um caminho diferente do nosso. Esse Deus queria ensinar algumas coisas para Jó e nos ensina, ainda que a gente acha que saiba tudo. Eu achava que, por ser uma família sacerdotal, sabia tudo também. Mas Deus ia me ensinar um caminho novo e melhor. E, às vezes, o sofrimento nos ensina muita coisa também. O próprio casal que a gente excluiu foi o casal que orou para o meu filho ser curado. Esse Deus não estava querendo chamar a atenção, minha atenção. Eu disse, eu não levei o bebê para ser operado em lugar nenhum, doutor. Ele disse, não há mais razão para operá-lo, ele já está curado. Isso faz 26 anos que o meu filho foi curado. Cadê o Gabriel, para que eu possa apresentá-lo? Gabriel, vem aqui rapidinho. A gente está parecendo bicho do mato, nós estamos aqui quase 30 dias. Vai ver lá, um homem da caverna, olha a barba dele. Ele disse, eu quero fazer a barba, pai, mas a gente não consegue ficar para cá, para lá, para lá. Daqui a pouco vai ficar com a barba de Arão, né? Vocês já viram que ele é bonitão e cabeludão igual o pai, né? Na verdade, é mais bonito e mais cabeludo que o pai. Eu só me preocupo com uma coisa, gente, com o futuro dele. Como ele teme a autoridade, não responde nada. Ele diz, eu estou aqui, pai, o senhor está aqui, eu tenho que ficar calado. Mas ele diz, essa maldição já foi quebrada. Aí eu falo, se é genética, tu está complicado, né? Mas está aqui o Gabriel, 26 anos hoje,
Tem duas mandíbulas exatamente normais. Nenhum médico tocou nele. Tenho exames, tenho fotos, tem tudo. E ele é de uma família sacerdotal, né? Desde o tataravô dele, que foi pastor e pregador, o bisavô dele, o avô dele, o pai dele é pregador. E vocês acham que ele vai ser o quê, gente? Hã? Quer ele queira e quer ele não queira. O Senhor já colocou um ganchinho na mandíbula dele. Peixinho pegou e disse: você vai usar essas mandíbulas para dizer que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Penso que na geração dele, ele não vai ter que viver a incredulidade que eu vivi, porque ele já vive uma família de milagres e que crê no poder de Deus. Ele ia estudar em Dallas, aqui próximo, né? Próximo de avião. Valeu. Ele está preparando a imagem para a gente colocar ali. Ele ia estudar em Dallas, ele ia vir em janeiro, né? Mas eu não deixei. Eu falei: sou pastor de igreja, você tem o melhor estágio do que a teoria. Depois eu te mando para Dallas. Você aprende primeiro a pastorear, depois você vai estudar. Ele não quis liberar, ele fez inscrição, fez tudo, já era para estar já uns 11 meses em Dallas, né? Lá no Cefenai, né? Bom, depois dessa experiência, eu voltei a uma vida secular. Achei que era natural. E no ano seguinte, fui viver uma experiência muito pior, ruim, dolorosa, terrível para a minha família, que humanamente nós não sairíamos dela. Minha esposa começa a relatar que está com dores de cabeça. Mas isso é normal, as mulheres têm mais enxaqueca do que os homens, estatisticamente falando. E ela dando aula, a gente tem um estresse envolvido nisso aí. Depois ela começa a ter alguns desmaios, e a gente leva a médico, e não tem nada que demonstre nos exames que seja agravante. E então, recebemos o convite para ir em uma oração. E você só começa a querer que Deus, pensar em Deus, pensar em oração, quando você tem algum problema. Fora disso, você não quer ficar buscando Deus, você não quer ficar em jejum, você não quer ficar em oração. Mas eu tinha uma necessidade, e agora eu sabia que Deus tinha operado o milagre no meu filho. E eu precisava buscá-lo, conhecê-lo mais. E então nós fomos a uma oração. E essa missionária, então, desnudou o mundo espiritual na nossa família. Ela disse que abriu um telão na frente dela. Ela era da Assembleia, ela está nos Estados Unidos, já tem 23 anos. E ela disse: olha, eu vejo um tumor na sua cabeça. Ela não conhecia minha esposa, nem eu, jamais. Minha irmã que nos levou a essa oração. E ela disse: eu vejo um tumor no seu cérebro. Deus está me mostrando um tumor, e é como se eu estivesse dentro da sua casa. Você fica caindo dentro de casa, você fica com desmaio, com ânsia de vômito. É como se eu estivesse andando dentro de casa com você, porque eu estou vendo no telão você. Eu vejo uma sepultura aberta para você. E você ia morrer dentro de poucos dias por causa desse tumor no cérebro. Eu vejo uma pessoa também ao seu lado. Ela é muito próxima a você, ela é íntima. E ela veio como se fosse um sapatinho de lã, muito sutil. E essa pessoa fez um trabalho de feitiçaria das profundezas do inferno para te matar. E você ia morrer, porque eu vi a sepultura aberta. Mas enquanto eu orava, eu vi um anjo de Deus guerreando, e ele queimava o tumor, ele fechava a sepultura, e você só não vai morrer por causa da fé e da aliança do teu marido com Deus. Quase que eu perguntei: a fé está onde? Estava aqui dentro, eu que não sabia. Porque eu tinha uma aliança com Deus. E eu não ia me desviar nunca, um problema que fosse. Eu sei que eu tinha me convertido de verdade. Mas a gente depois vai se tornando aquele crente social, né, que vai, participa, mas nada que você, tipo assim, não tem um chamado de Deus para mim. Bom, ela disse:
por causa da sua aliança, ela não vai morrer. Mas vocês vão passar por um momento muito difícil. Mas ela não será entregue à morte. Depois vocês vão entrar na minha casa e louvar o meu nome. Deus é esquisito, não é, gente? Porque ele não mostra logo o final, assim, completo, assim, ó, vai ser isso. E quando eu falo que ele é esquisito, não tem nada aqui de falta de respeito, porque em espanhol esquisito é maravilhoso. Então, as esquisitices de Deus são maravilhosas. Ele diz assim para o pessoal que veio trazer notícia de Lázaro, aquele que tu ama está doente, você quer? Ele diz, ele tá dormindo. Mestre, se ele dorme, então desperta-o. Ele disse, não, ele morreu. Porque para Jesus tanto faz. Se estiver dormindo, ele acorda, se estiver morto, ele ressuscita. Para nós é o terror, para ele é uma oportunidade dele ser glorificado. Mas na hora da dor, a gente só vê o pior. Jesus está vendo o melhor para extrair da dor. A gente é que não entende. E o que eu faço agora não entende, só entende depois. Por isso que ele vai dar lições para Jairo também. E ele então puxa Jairo. Eu vou. Mas indo, a menina piora e morre. É porque ele não tem palavra? É porque ele não ama? Ele tem seus planos. Se ele quiser matar para salvar, ele faz. Ele faz o que ele quiser. Ele é o soberano. É o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Operando ele, quem vai impedir? Não é fácil lidar com uma coisa. Ainda não é tempo suficiente para descarregar a bateria, deixa eu pensar bem claro. Assim, por que ele deixa a gente sofrer? Não acredito que ele tenha prazer no nosso sofrimento. Mas há situações que nós também criamos. E eu era evangélico, de uma família sacerdotal, mas minha esposa não. Então, assim, ele ia trabalhar nessa história. Quando eu levei minha esposa ao altar, ela não era evangélica. Então, nós tivemos muitas dificuldades. Eu tinha uma aliança com Deus, mas ela não tinha. E eu não posso falar dessa pessoa próxima que fez o mal. Nós descobrimos depois, e o mais difícil foi ter que perdoar. Então, assim, Deus me tratou muito a respeito de paciência, de perdão, de esperar pelo agir dele. Nós saímos dali, daquela casa, naquela reunião, né, de oração, e ficamos assim meio atordoados e nos lembramos de uma pessoa. Sabe, tem pessoas que têm olhos muito malignos, invejosos. Eu acho que você querer conquistar alguma coisa, uma ambição no bom sentido, não vejo problema nenhum. Ter uma casa boa, eu vou lutar para ter uma casa melhor. Qual é o problema? Ela vai lutar também. Ela vai trabalhar, vai lutar para ter uma casa melhor. Comprou um carrão, eu vou também lutar, trabalhar bastante e vou comprar meu carrão. Não vejo problema nenhum. A questão é que o invejoso, ele não quer disputar com você o melhor. Porque ele é um parasita, é um sanguessuga. Na verdade, na cabeça dele, ele nunca vai chegar. Então, aonde está o problema do invejoso? Ele não quer que você fique onde você está. Já que ele não vai lá, você também não vai poder ficar. Então, o que ele faz? Ele quer puxar você até onde ele está. Você ficar sem nada. A questão não é a disputa para ter. A questão é que ele não aceita que você tenha. Porque ele não vai conquistar nunca. Tem pessoas que têm olhos tão invejosos, mas tão invejosos, que colocam os olhos numa planta artificial e a planta murcha.
quero distância desses olhos. É, olho ruim. Tem gente que tem olhos também tão abençoadores, que por onde passa tudo floresce. Eu costumo dizer na minha igreja o seguinte: eu gostaria que todo mundo tivesse mais do que eu, porque iam esquecer de mim. Que todo mundo prosperasse, porque eu seria só mais um. O problema do invejoso é que você não pode ter nada. Então, essa pessoa, e eu não quero detalhar aqui, porque está sendo transmitido na internet, essa pessoa, nós sabemos que ela é hoje. E está lá embaixo. Mas, pela graça de Deus, nós já estamos em pé novamente. Fez um estrago, uma bagunça na minha casa, até que eu pudesse despertar espiritualmente para enfrentar o mal no poder do Espírito Santo. Dias depois, a minha esposa passou mal novamente, e nós a internamos. Contratei um dos melhores médicos da América do Sul, coloquei-la nas clínicas mais famosas da Barra da Tijuca, entreguei com toda a referência o melhor para cuidar da minha esposa. O médico fez uma tomografia no cérebro dela e constatou que ela estava com uma hidrocefalia acompanhada de estricto temporal no lobo frontal esquerdo. Eu sou pentecostal, falo língua estranha também. E ele disse, tem que operar ela agora, se não operar, ela morre. Eu falei, mas minha esposa nunca teve nada, mas tem que operar agora. E aí era uma cirurgia complicada, uma cranitomia, com perfuração no crânio, introdução de uma válvula pé-simétrica portátil, passando de parte da pele pelo peritônio, saindo todo o excesso do líquido pela uretra. Vai operar agora e vai ficar fora do risco. E aí eu tenho que comprar uma válvula, chama PS Medical importada. Essa válvula hoje no Rio, no Brasil, perdão, custa R$50 mil. E eu tive que comprar. O plano de saúde não cobria, que não cobriu muita coisa. Daí um problemão que eu enfrentei com uma clínica particular. E abriram a cabeça da minha esposa e colocaram a válvula. Deu tudo errado. Eu vou partir da primeira cirurgia na cabeça até a 7ª cirurgia na cabeça da minha esposa. Abriram a cabeça dela 7 vezes. E eu tive que comprar 7 válvulas. Aí você já multiplica por 50 mil vezes 7. Mas isso, 50 mil vezes 7, é de valores lá de trás. E aí, na 7ª cirurgia, eu que levei uma noiva linda para o altar. Já tem aí a imagem do casamento, Gabriel? Ainda não? Se eu tivesse livro, eu deveria dizer, compre. Eles estão querendo cooperar lá comigo. Então, eles disseram, na 7ª cirurgia, Mardiel, não sei o que está acontecendo, a gente conserta de um lado e estraga do outro. Já tinha muitas cirurgias no cérebro da minha esposa, e aqui embaixo. Então, nós vamos fazer um outro procedimento, para ser menos invasivo. Ela tinha perdido a visão, a fala, a audição, e metade da coordenação motora não se movia mais. Havia lesões já no cérebro. E o pior que não podia acontecer. Aconteceu, ela pegou uma meningite no hospital. Aí, com a meningite, ela pegou uma pneumonia de altíssimo grau, pegou uma infecção urinária e derivadas infecções a partir dessas. E eles, então, dizem, nós temos que abrir a cabeça dela mais 2 vezes. Eu disse, mas por quê? Porque ela agora está com infecções e tem corpo estranho, que são as válvulas. Tem mais 2 cirurgias, 9 cirurgias. E agora o olho da minha esposa, eles chamam no termo técnico de medicina, salpoente, está enterrado, uma hipertensão intracraniana, porque aqui nós temos o cerebelo, temos o aqueduto cerebral mais fino que é o fio de cabelo, fica aqui no tronco cerebral, o árvore da vida, tanto faz. E eles dizem, tem que... se deixar, isso vai asfixiá-la, ela vai ao óbito. E aí eles fazem a 10ª cirurgia na cabeça da minha esposa, só que agora eles abrem a parte frontal do crânio e fica 40 longos dias com o crânio aberto. Eu, com uma empresa para administrar, com um filho de 1 ano e 9 meses em casa, e essa bagunça toda. E como lidar com isso?
Eu não nasci para sofrer, eu não nasci para viver isso. Agora está dando tudo errado. E é por isso que eu disse, o mal não pede licença para entrar na tua casa. De repente, você vê, ontem, o Gugu, preparando a árvore de Natal para a família, está entre a vida e a morte. Morreu. Eu que estou atrasado, então. Morreu agora à noite. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Você vê como é que são as coisas, né? A pessoa está cheia de projetos e, de repente, né, montando uma árvore de Natal, morre. Então, a vida da gente, eu estava falando, não é nada. A gente faz tantos planos. Eu vejo pessoas com o nariz aqui. Deveríamos viver com mais humildade, com mais simplicidade, perdoando, amando, cedendo espaço. Mas não, a gente acha que vai construir tudo para nós. E vai embora. Minha esposa, cheia de saúde, está lá entre a vida e a morte. A Bíblia diz que a gente não pode acrescentar um palmo se Deus não quiser. Então a gente deveria viver assim, totalmente destituído de vontade própria. Porque quando as coisas dão errado, a gente fica bonzinho, né? É só perder ou só ficar doente que vira um anjo. E agora a gente está com essa situação. E naqueles 40 dias que minha esposa ficou com o crânio aberto, nós fomos orar. Eu não restava outra coisa senão orar. Os médicos não sabiam mais o que fazer e ela começou a apodrecer a orelha, chamada descara, e cair pedaço. Aqui, os buracos de escara eram tão profundos que dava para ver a fibra do músculo da nádega. Aqui atrás, no cóccix, aqui na perna. Eu ia ver minha esposa todos os dias no CTI, eu a amava demais. A gente ainda estava lua de mel. Mas agora eu tenho uma esposa que não, aos olhos humanos não dá mais para vontade de amar. Mas você tem que sustentar agora que você falou lá no altar. E naqueles 40 dias, Deus me deu uma experiência muito especial. Eu mergulhei em seu amor. Eu me entreguei totalmente. Sem reservas, eu me rendi. Eu estava na laje da casa, no terraço da casa da minha irmã. Era madrugada e eu me entreguei. Eu queria entender a vontade dele. Eu não queria resistir à sua vontade. Eu queria entender para que eu pudesse servi-lo melhor. E eu não sei por que as pessoas ficam revoltadas quando as coisas dão errado. Eu não sei por que as pessoas ficam se afastando de Deus quando deveriam se aproximar. Ah, não quero mais ir para a igreja, não, as coisas não estão dando certo. Aí é que você tem que ir mesmo. Ah, por que eu vou buscar? Agora é que você tem que buscar mesmo. Jeremias 29, 13. O povo no cativeiro babilônico. Jeremias foi 70 anos. Imagina. Aí Deus falou para ele, me busquem. Porque se vocês me buscarem de verdade, vocês me encontrarão, porque eu me deixarei ser achado por vocês. Mas se me buscarem de todo o vosso coração, não se acha Deus aqui, ó, por mais inteligente que somos. Eu conheço muita gente inteligente arrebentada. Muita gente inteligente com a vida travada. Muita gente inteligente pior do que arroz de terceira. Quebradinho, quebradinho. É para mostrar que só há suficiência no Senhor. Então, não era hora de eu usar minha inteligência, era hora de eu usar meu coração. E eu me entreguei totalmente ao Senhor. E na madrugada ele se revelou, que disse, eu não deixarei ela morrer. Ela não morrerá. Ela viverá. Entrará na minha casa e louvará o meu nome. Eu tinha uma palavra profética revelada.
Inclusive, no meu livro, eu tenho um tópico, perdão, eu tenho um capítulo em que eu desenvolvi 30 tópicos falando da importância do profético e do sobrenatural de Deus na nossa vida. E que há uma diferença entre ato profético e presença do profético. Então, Deus me fez conhecê-lo mais. Por isso que Jó, no final, ele diz, eu ouvia falar de ti, hoje te vejo com meus olhos. E ele ainda diz aqui, né, que com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Então, eu não podia ficar numa voz apenas do que ouvi da profetisa. Eu precisava agora ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu creio que há 3 evidências aproximadas para que nós possamos ter certeza de que Deus está falando e de que Ele vai fazer alguma coisa. A primeira evidência é a sua palavra. A segunda evidência é o Espírito Santo falando dentro de nós. E a terceira evidência, ele usa seus profetas para confirmar sua palavra. Se essas 3 evidências nos cercarem, palavra dele, Espírito Santo e as profecias que vêm confirmar o que a palavra e o Espírito Santo estão falando, pode se preparar para o dia do teu milagre. Amém ou não? Amém. Então ele segredou essa convicção em mim. E eu entendi que ia ser um processo. E aí, depois disso, eu tive uma experiência maior, mas não dá para falar aqui por questão de tempo. E eles abriram a cabeça da minha esposa mais 2 vezes, fazendo um total de 12 cirurgias na cabeça dela. Aí os médicos me chamaram e eles disseram, ela está sepultada cirurgicamente. O que é isso? Para a medicina, não tem mais jeito. E eu, então, desconfiado de erro médico, havia fortes evidências, e então contratei o maior neurocirurgião da América Latina. Você já deve ter ouvido falar nele, o doutor Paulo Niemeyer. Ele é conhecido hoje como o Papa da Neurocirurgia. O filho do Paulo Niemeyer também, que foi o maior da América na época, e sobrinho do Oscar Niemeyer, que projetou Brasília. Então, o Paulo Niemeyer foi da clínica e ele, então, examinou o cérebro da minha esposa e disse, Mardiel, eu não posso pegar um cérebro estragado e consertá-lo. Infelizmente, a esposa não volta nunca mais. Está todo estragado o cérebro dela. Você vai levá-la para casa. Eu estou sabendo que você está cheio de problemas aqui com a clínica. Questões financeiras, e se ela ficar aqui, vai ficar com mais problemas ainda de infecções, porque ela já teve muitas infecções. Minha esposa, em 90 dias, abriram a cabeça dela 12 vezes. Em 90 dias. Ela ficou 90 dias direto numa clínica particular. E eu com problemas astronômicos financeiros com essa clínica, porque o plano de saúde não cobria a maior parte do tratamento. Então, ele disse, você leva ela para casa, infelizmente ela vai ao óbito, não posso fazer nada. Eu não vou tocar a mão na cabeça da sua esposa, e eu também, Mardiel, não quero ganhar seu dinheiro. Ele foi muito honesto comigo, e olha que eu estou elogiando ele aqui. Estou enaltecendo. Então, assim, e aí eu contratei o maior neurocirurgião, perito e erro médico do Brasil. O nome dele é Emílio Bicalho Epifânio. Inclusive, ele autorizou que eu escrevesse e colocasse o nome dele no meu livro. O Emílio Bicalho Epifânio foi aluno do meu irmão. Meu irmão fundou das maiores medicinas da América do Sul em Belo Horizonte. Meu irmão foi diretor da medicina legal por quase 20 anos e professor de medicina por 50 anos. E o meu irmão formou o Emílio Bicalho Epifânio, que é o maior do Brasil hoje. E um médico do Canadá também muito famoso, que é o Bianetti. Ele chamou esses médicos porque agora eu queria que um médico da minha confiança desse um diagnóstico correto. E meu irmão não iria mentir para mim, já que eu desconfiava de todos esses outros médicos. E os 3 médicos me chamaram e disseram, Mardiel, o cérebro da Mary está todo estragado. Acabou. Ela não volta nunca mais. Eu respondi para os 3 médicos assim, acabou para vocês. Não para o meu médico, que é médico dos médicos. Ele ainda não deu a última palavra. Eu, então, não joguei a toalha. Eu tirei minha esposa do hospital e montei um mini hospital dentro de casa.
e contratei 2 enfermeiras, 2 fisioterapeutas e uma fonoaudióloga. E comecei a gastar um carro 0 quilômetro por mês com a minha esposa. Ela ficou cara, não ficou, gente, essa esposa? Ô mulher cara. Mais de R$ 1 milhão na época. A mulher biônica, lembra daquele homem biônico? Você lembra, os mais antigos aí da minha época, lembrou daquele Steve, não sei que, era um homem de 6 bilhões de dólares, coisa assim. Então, a Mary era essa mulher, né? Então, tem marido que não quer gastar R$ 1 com a mulher e ainda quer mandar embora, né, gente? Tem mulher que está mandando o marido embora de graça, porque não está valendo $1. Eu sei que é uma brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Só espero que me cumprimentem depois os homens. E aí, então, chega a minha sogra na minha casa. Eu não vou fazer piada com sogra, que é terrível, né, gente? Aí a minha sogra chega lá em casa e vai me fazer um pedido. Eu disse, o que a senhora quer? Ela disse, eu quero levar minha filha embora. Minha esposa já estava desenganada pelos melhores médicos do planeta. Eu estou ao lado dela, ela em coma, cheia de aparelhos. Eu montei um mini hospital dentro de casa. A enfermeira estava do outro lado e está a minha sogra agora querendo levar sua filha embora. Eu disse, mas por que a senhora quer levá-la? Ela disse, você está muito novo, você tem uma vida pela frente. Para ela acabou. Por isso que eu vou levá-la de volta para a nossa casa. Ela é minha filha, mas você tem o direito de ser feliz. E eu estou liberando você para formar uma nova família. Você tem direito de arrumar uma nova mulher. E eu disse assim, a senhora só esqueceu de uma coisa, que eu levei sua filha para o altar do meu Deus. E a senhora foi testemunha no dia do meu casamento também. E eu prometi à sua filha que eu seria fiel. Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. E fiz assim, ó, e na doença também. Eu estou na doença com a sua filha e eu vou até o final dos dias dela. Porque só a morte vai nos separar. O que o meu Deus ajuntou, minha sogra, homem nenhum vai separar. Eu podia ter a oportunidade de me livrar do problema. Tem marido que está mandando a mulher para a casa da sogra sem pedir, imagina pedindo. Eu podia ter me livrado do problema. A sogra me dando maior força. Lá no Brasil tem estatística de 7 mulheres para cada homem. E eu não era tão mal assim, ainda tinha mais cabelo na época. A América arrancou meus cabelos. Então, assim, mas eu não consegui, porque o amor vence todas as coisas. Depois que eu conheci o amor de Deus, que transformou meu ser, que me tornou filho legítimo, eu tinha que trazer a essência do seu amor na minha conversão. É só a gente lembrar-se o que Cristo fez por nós naquela cruz. E de que nós temos que ter um amor desinteressado, que é o chamado amor altruísta. Quando nós nos casamos, normalmente nós dizemos assim, me casei para ser feliz. Está errado. Você casou para fazer o outro feliz. Enquanto nós não pensarmos dessa forma, nós vamos ter um amor eros, storge, filo, menos o ágape. Porque o amor ágape ama sem interesse. E quem tem esse amor, sempre tem para dar, nunca para pedir. Porque ele se torna uma fonte de águas vivas, que jorra do seu interior, não acaba nunca. Esse amor não cansa, porque ele tudo espera, ele é paciente, ele é longânimo, ele é sofredor. Ou eu estou pregando outro amor aqui? É o amor da Bíblia. 1 Coríntios 13. Paulo ensinando sobre verdade, porque tudo vai passar. Você pode dar todo o teu dinheiro, vai passar. Tu pode se queimar lá na fogueira, vai passar. Mas o amor é o único que vai permanecer. É esse amor que a gente vai levar para o céu.
Fora disso, vai ficar tudo aqui na terra. Mas parece que a gente quer levar tudo para o céu e deixar o amor na terra. A única forma de chegar ao céu é através do amor, porque Deus é amor. Amém, gente? Amém. E eu precisava exalar esse amor nessa hora, do teste, para me livrar do problema ou para assumir um amor verdadeiro, porque eu teria que ser homem suficiente para ir fazer o juramento diante de Deus dos homens que eu levaria até o final. Agora eu teria que honrar a palavra dele. E quando a gente honra a sua palavra, ele nos honra também. O que está faltando é isso, é essa convicção de que aquilo que está escrito é o que você tem que viver também. E eu decidi viver a palavra na minha vida. Eu já não era mais o crente SSS. E aí minha sogra foi embora. Eu vou mostrar o meu casamento, logo depois eu vou mostrar a 13ª cirurgia na cabeça da minha esposa. Mostra a imagem do casamento, Gabriel. Não, do casamento. Primeiro casamento, depois eu vou mostrar invertido. Viu como era cabeludo, gente? É o Gabriel. Nós estamos ali trocando as alianças, o pastor é meu primo, né, vocês estão atrapalhando aqui. Vocês já perceberam que ela está dando ali um sorriso, porque está casando comigo? Olha como é que ela está feliz. Né? Eu estou com a gravata de bêbado, ninguém falou nada comigo, ó, toda torta. Nem o pastor avisou. Né? Nós estamos ali, ó, felizes, ela bem cheia de saúde, eu também recebendo bênção oficial. Agora bota outra imagem. Que eu tinha que cumprir o voto. Imagine isso. Ali tem uma sonda vesical, a perna dela está pele e osso. Pode dar uma velocidade aí na câmera. Ali tem uma sonda nasogástrica, várias derivações ventriculares. Ali tem ficou 40 dias com o crânio aberto na parte frontal, ali lombo frontal direito, parte frontal. Dá uma velocidade para mostrar o lobo frontal esquerdo, o lobo esquerdo frontal, tanto faz, pode botar aqui também. Congela essa imagem um instantezinho. Ali também fizeram várias derivações, na parte de trás, em cima, do outro lado. Como é que eu podia amar essa mulher desse jeito? E a minha sogra querendo levar ela embora. E só piorando. Isso aí é a 13ª cirurgia na cabeça. Pode tirar. Obrigado. E olha, gente, eu estou somente na introdução da desgraça, nem começou ainda. Aí mandaram ela para casa e eu recebo uma ligação. Aí um médico, uma pessoa liga, uma mulher pérfida, ela liga e diz assim: enquanto eu não matá-la, eu não descanso. Eu falei, pronto. Eu pensei que era problema neurológico, mas tem gente batendo tamborzinho mesmo, de verdade. Aí me lembrei da profecia, da revelação da missionária, de que tinha uma pessoa muito próxima e que queria matá-la. Sabe, a gente normalmente abre o coração para pessoas próximas e conta sonho, né? E não sabe que muitas delas próximas as que traem a gente. É só lembrar de José e os irmãos dele. Sem falar no primeiro homicídio do irmão de Caim matando Abel. Então, assim, eu ouvi aquilo, ela batia o telefone, várias vezes. Aí as enfermeiras pegavam, minha mãe, ligava de novo e dizia assim, enquanto eu não destruir sua família, eu não paro. Aí você deve estar assim, mas feitiçaria em crente? Não. Porque eu tenho uma consciência, uma convicção. Eu. Lavado e remido pelo sangue de Cristo. Pode juntar todos os terreiros do planeta contra mim, vai cair um lado, vai cair do outro lado, mas eu não vou ser atingido. Eu creio na suficiência de Cristo. Agora, também, a questão da cobertura, das alianças.
e se realmente a pessoa está convertida de verdade ou convencida. Porque tem gente que está dentro da igreja que é convencida e não convertida. A minha esposa não tinha uma aliança de verdade com o Senhor. E por isso o mal lhe atingiu. Mas Deus ia transformar essa maldição em bênção, porque Ele é especialista em fazer isso. Porque como eu tinha uma aliança, lembra que a pessoa vai fazer, por causa da minha aliança ela vai morrer, agora eu não estou lutando pela vida dela? Então, às vezes, você tem uma fé desse tamanho aqui. Mas minha fé é muito pequena. Mas ela está aí. E você não tem noção como ela é poderosa. Essa fé que é desse tamanhozinho, do tamanho, eu peguei outro dia, comprei grão de mostarda e coloquei na mão de cada irmão da igreja. Falei, se cair, você vai ficar procurando por aí. Tão pequeno que é uma das melhores sementes que existem. Eu disse, pois é, Jesus falou que se tiver essa sementinha, essa fé, já pode até transformar tirar um monte de lugar para o outro. Então, uma questão não é se a fé é pequena, é se ela está viva ou morta. Porque se ela estiver viva, dentro de você ela vai crescer. E a Bíblia diz que ela se torna um grande arbusto, a mostarda. E diz que pássaros vêm e se aninham porque tem fruto e querem comer do fruto. Deus está dizendo que o maior obstáculo para a sua fé não é o tamanho da fé, é o tamanho da incredulidade. É o tamanho da dúvida. Porque se você tiver uma dúvida aqui, então será um grande obstáculo para você ter uma fé grande ou pequena. Porque a questão não é se ela é grande ou pequena, é se ela está viva ou morta. Porque se sua fé estiver viva, você vai remover essa dúvida. E Deus vai mostrar o final da tua história. Então, nós temos que ter uma fé viva. Ela vai crescer. E quando ela crescer, muita gente vai vir receber dessa bênção de Deus que está na sua vida. E essa fé, ela cresce por meio de lutas, de sofrimentos, de adversidades. É o adubo para o milagre acontecer. Você não pense que você vai construir algo grande com Deus com coisas fáceis. A fé, ela só é eficaz na adversidade. Fé não é para dia de bonança. Então, se você está vivendo um momento ruim, quem quer que esteja me ouvindo aqui ou pela internet, esse é o momento que Deus quer que você use sua fé. A fé é a única possibilidade de você enfrentar o dia mau. Por isso, Deus viu em mim uma fé viva, embora eu não tivesse descoberto o tamanho que ela ia se tornar. Mas eu precisei ativá-la. Eu precisei adubá-la. Na oração, na convicção, na entrega, foi crescendo, e Deus foi me dando resistência para o dia mau. E hoje eu posso dizer aqui que eu estou vivendo o melhor da minha vida hoje. Mas lá atrás, parecia que tudo estava acabado. Talvez você hoje esteja desempregado, as coisas não consegue sair do lugar, não consegue romper financeiramente, não consegue ter uma família equilibrada, de harmonia, de paz, não consegue ter um casamento feliz, não consegue se projetar para os seus sonhos. Deus está querendo ativar alguma coisa. E se você é esse contemplado, Deus está querendo escrever uma história de milagres com você. Mas nunca diga, eu não deveria ter problema. Se você está vivendo, então você tem a melhor oportunidade de viver um grande dia de vitória. Não despreze as aflições, não despreze. Então a gente vai ter que rasgar muita página da Bíblia. Não despreze as aflições, valorize-as, cada uma delas, porque é com elas que você vai contar a sua história. Meu livro era para ter 500 páginas. Eu estou escrevendo agora um novo livro, O Poder do Perdão, mais prático. Então, nessas 500 páginas, o meu editor disse, vai ficar muito cansativo para o leitor, mas eu tenho história para 1000 páginas, ou até mais, porque foi nessas 5 áreas, espiritual, familiar, social, física e financeira. Eu posso ter sermão para a área espiritual, para a familiar, para a social,
para a área física e para a área financeira. Só que são 5 livros. Mas se você dissesse, você tiraria alguma dessas experiências da sua vida? Não. Porque são elas que mostram a grandeza do meu Deus hoje. Então, se você está vivendo um dia mal, curta ele. Quantos aqui creem que ainda vão sorrir muito? Então comece a sorrir hoje. Se você ainda vai sorrir muito, comece a sorrir hoje. Isso é palavra do Rick Warren. Também não sei se ele colou de alguém, mas do livro A Igreja com Propósito, ele disse, se você vai sorrir um dia, então sorri agora. Se você crê que Deus vai te dar um fim que você tanto espera, então comece a projetar para esse dia. O nosso Deus, ele é especialista em confirmar os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, 4. E quando ele disse lá para o povo que está lá no cativeiro, ele diz, construam casas, case-se, tenham filhos. Porque como tem um tempo determinado para você ficar nesse cativeiro, tem um tempo determinado para acabar também ele. Então nós precisamos nos projetar para o melhor de Deus. Porque Deus quer dar o fim que nós esperamos, porque os pensamentos dele são bons, são de paz. Nós é que estragamos tudo, nós é que atrapalhamos tudo, mas Deus quer que a gente tenha um final feliz. Quantos creem nisso? Amém. Glória a Deus por isso. Eu estou falando tanta desgraça e estou falando de promessa aqui, né? Mas é isso mesmo, porque no meio da desgraça eu acreditei nas promessas. E por isso eu estou vivendo cada uma delas aqui. Amém, gente? Bom, eu vendi a empresa. Eu tinha aplicado meu dinheiro em carros e comecei a vender os carros. Aí abri uma segunda empresa, uma transportadora. Aí comprei um carro grande para agregar numa rede de televisão no Rio de Janeiro. E aí precisava de uma cadeira de roda para minha esposa. O carro não tinha nem placado ainda, era 0 quilômetro. Não tinha nem, ainda estava com licença de para-brisa. E eu precisava buscar uma cadeira de roda na ABBR, aquela Instituição Filantrópica de Reabilitação de Deficiente Físico. E eu peguei o carro e fui buscar. Lá no livro eu tenho um laudo que diz que a minha esposa estava tetraplégica. O médico colocou o laudo, tetraplégica, até a cabeça caiu. E eu precisava de uma cadeira especial para minha esposa, para pessoas tetraplégicas. Ela não era paraplégica, era tetraplégica. E aí eu fui buscar a cadeira especial. No meio do caminho, não sei se alguém lembra aqui, lá no Rio de Janeiro, o bairro de Ramos, Bom Sucesso, uma concessionária chamada Mercedes-Benz, e na altura da Mercedes-Benz, ali na altura de Ramos, eu estou parando no engarrafamento, um ônibus sai da seletiva para ultrapassar outro ônibus, quem é que encontra pela frente? O Mardiel. Acaba com a minha Kombi, me arrastou 50 metros, eu não tinha nem placado ainda a Kombi. O ônibus me arrastou, o teto sofonou, o motor entrou, a coluna entrou aqui, fica atrás do motorista, mas eu não sou peru para morrer de véspera, não tive um arranhão para a glória de Deus. O carro teve 90% de perda. E eu então saltei, vi que eu não tinha nenhum arranhão, e corri, ainda assustado, porque ele bateu no outro ônibus, depois ele começou a evadir-se do local, para sair do flagrante, foi para o outro lado da Brasil, e eu corri para o canteiro da Brasil, e parei um caminhão de lixo, moço, pelo amor de Deus, aí parou o caminhão de lixo, aí lá o ônibus bateu no meu carro, está fugindo, me ajude a ir atrás dele. Lá vai eu, pendurado do lado de fora do caminhão de lixo, atrás do lado. Olha, o diabo não está preocupado com o nome Vanderlei, nem Maurício, nem Mardiel. Ele não está nem aí para o teu nome. Ele só se preocupa com uma coisa, se ele descobrir em você teu destino profético. Se ele descobrir teu destino profético, se prepara, vai vir chumbo grosso por aí. O intercessor, normalmente, ele diz assim, Deus, quando ele entra para interceder, para orar, no confronto de uma situação, ele está comprando a briga de outra pessoa. E, normalmente, o intercessor, ele não fica por trás de quem está com problema, ele entra na frente.
E, normalmente, ele diz assim, bate em mim primeiro, mas ela aqui eu vou proteger. Esse é o intercessor. Quem quer ser intercessor aqui? Ninguém quer apanhar. Mas o intercessor, normalmente, é aquele que apanha primeiro para proteger o outro. Quando você ora, você está dando cobertura a uma pessoa. Ninguém vai querer orar mais. Então, por eu ter acreditado em que Deus ia fazer algo com a minha família, e que eu comecei a lutar pela minha esposa e pela minha família, e entrei na frente, então, porque eu vi que Deus tinha algo lindo para fazer, e que Deus tinha algo comigo e com toda aquela história minha de sacerdócio, então o diabo disse, ele vai fazer algo, um estrago no inferno. Ele vai ganhar milhares de vidas para Jesus. A família dele vai ser um estrondo de testemunho por aí. Ele tem algo muito forte com esse Deus. Eu tenho que parar ele. Eu tenho que parar ele. O diabo sabia que eu ia ser pastor, que centenas de pessoas e milhares de pessoas se converter. Já começa por onde eu pastorei. E depois, pelo mundo que tem rodado, porque já ministrei para mais de 2 milhões de pessoas. E ele diz, eu tenho que parar ele. Então, na verdade, não é o Mardiel, é o destino profético que Deus escolheu para o Mardiel. E se o diabo sabe qual é o teu destino profético, ele vai querer parar você a qualquer momento. Então, se tem alguma dificuldade, você já descobriu quem você é no mundo espiritual. Ou você joga a toalha, ou então você vai ver a glória de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, ele não estava de graça tentando me parar. É porque eu estava atrapalhando um plano tremendo que Deus ia fazer. E por que era para minha mulher estar morta? Mas Deus disse que eu iria lutar por ela, pela minha família, por causa dessa aliança, por causa da fé, e que no final ele ia ser glorificado. Saltei do carro e fui correndo para o canto, peguei um caminhão de lixo. Quando eu cheguei diante do ônibus, olha a minha surpresa, o ônibus era pirata. Vocês entendem essa linguagem, né? E aí chamei a polícia. Quando a polícia chegou, a polícia também era pirata. Foi uma pirataria só, gente. Terminou em pizza com guaraná. A clandestina me chamou e disse assim, olha, se tu levar isso para frente, nós vamos te matar. Eu estava com muito problema, eu deixei para lá. Eu sei que existem policiais honestos. Na minha igreja eu tenho vários. Eu é que não dei sorte naquele dia. E a empresa foi pelo ralo, o carro foi pelo ralo, perdi tudo. E então vendi mais 2 carros. E resolvi agora arrumar um emprego. Eu não conseguia mais ser patrão. E então arrumei um emprego. Saí de casa, minha mulher em coma, eu com um bebê em casa, dando tudo errado. E eu vou então para o trabalho. Quando eu chego no trabalho, meu patrão está gritando horrores. Volta para casa, volta para casa. O que aconteceu agora? Ele disse, sua casa está pegando fogo. Pensa em desgraça, pensa no nome Mardiel Santana, ele aqui. Já até me botaram um apelido. Duro de matar. 1, 2, 3, 4, 5. Isso foi lá na igreja do cantor Fernandinho, na época. Fui pregar na igreja do pastor Silvio Malafaia, me botaram outro apelido. Corram que o Mardiel vem aí. Fui pregar na outra igreja e me botaram outro apelido. Joseph Klimber. Fui pregar na outra igreja e me botaram outro apelido. Jodiel. Fui pregar em outra igreja e botaram uma faixa enorme. Venham conhecer o Jó brasileiro. E se eu for falar os outros apelidos, são muitos. Espero que ninguém me coloque aqui, pastor. E eu, então, fui a Israel. Eu estava em Israel conversando com um judeu, lá em Jerusalém. Ele disse, eu sei o significado do seu nome em hebraico. Eu disse, é tudo que eu quero descobrir. Porque, em brasileiro, eu sei que Mardiel é mar de Deus. É aquela mistura da baianada que os baianos fazem, né? Gosta de emendar nome. Foi porque eu sou baiano, né? Moro no Rio há mais de 40 anos, mas sou baiano. Meu pai, baiano, todo mundo, até a última paranaense tinha que nascer na Bahia para depois ir para o Rio. E quando a última irmã nasceu, meu pai tinha mais de 70 anos, né? O velho baiano era bom, hein? Aí o que acontece? Eu falei assim, qual é o significado do meu nome? Ele disse, em hebraico é Meridiel. Aí eu, tá, eu estou indo com o seu resultado.
Eu disse, Mary Gel. Eu falei assim, Mary Gel, você viu o que, Braco? Ele disse, a revolta de Deus. Ah, tá bom. Aí ele não parou, não. Ele disse, a revolta de Deus, a ira de Deus, o basta de Deus, o chega de Deus. Eu falei, chega, por favor. Não quero mais significado de Mary Gel, não. Mas hoje eu entendo. Ainda bem que quando ele falou isso, eu já estava na boa, né? Vivendo a fartura já. Mas se ele fala isso na prova, isso me mata logo, Senhor. É porque meu nome significa a revolta de Deus, ou seja, eu tenho uma revolta de Deus, meu nome. Contra o mal, contra o pecado, contra o inferno, contra os demônios, contra toda injustiça, tudo que é errado, eu tenho uma revolta de Deus, né? Se eu não pensar isso, então eu vou pensar o quê, né? Bom, eu saí do trabalho até em casa uns 20 minutos de carro. Imagine, um botijão pegando fogo, já tinha alastrado por parte da casa, tinha destruído a cozinha, tinha destruído copas, já estava espalhando pela sala, e a minha mulher em coma, num quarto adaptado, que a gente montou, com ligação à cozinha e copa para o trânsito das enfermeiras, para facilitar. E agora, minha casa pegando fogo. O bombeiro levou 2 horas para chegar na minha casa. E, no meio do caminho, eu ouvindo uma voz, a vontade de chutar o balde, eu não aguento mais. O psicológico da gente fica arrebentado, o emocional, porque é uma coisa, é que um abismo vai chamando o outro. Eu estava vivendo esse dia, um abismo chamando o outro. Era me mexer e dava alguma coisa errada. E aí, então, eu começo a ouvir uma voz, olha a voz, louve meu nome. E a voz ecoa lá dentro de mim, novamente, eu dirigindo o carro em direção à minha casa, desesperado, eu com um bebê dentro de casa, com a mulher em coma, com tanta perda, tanta desgraça, tanta tragédia, agora minha casa pegando fogo. E aquela voz repete, louve meu nome. E pela 3ª vez eu a ouvi. E aí eu entendi que o Espírito Santo estava querendo aquietar meu ser. E eu decidi louvá-lo. E fui louvando até a entrada do condomínio. E quando entrei, eu disse, alcei minha voz e disse, Senhor, ainda que eu chegue à porta da minha casa e a encontre no pó, ainda assim eu te louvarei. Eu não te sirvo pelo que me dá, e sim pelo que és. Sabe, ali eu descobri de quem eu era, e descobri que eu era de Deus. Confissão de fé não é nos dias bons. É nos dias maus que você vai ter que confessar a sua fé. Que você vai ter que professar a sua fé para dizer de onde você veio e de quem você é e para onde você vai. Naquele momento eu descobri que eu não era do diabo, eu era de Deus, porque eu estava louvando Ele. Em vez de estar reclamando, em vez de estar murmurando, em vez de estar profanando o que é santo, eu estava reafirmando a minha fé. Eu posso te louvar. É tão bom. E não no dia ruim para você descobrir, no dia bom para você descobrir. E o pior é que muitas pessoas desistem de Deus no meio das provas. E porque não estão vendo nada, e eu me lembro porque a minha empresa, eu mexia com autos. Então, a minha igreja era grande, e eu tinha muito conhecimento. Nós fazíamos um trabalho na minha juventude que eu tinha, eram 2.000 jovens por mês, e eu era um dos líderes da juventude. Depois eu consegui essa empresa que mexia com carros, e muitas igrejas faziam, e muitas pessoas nos conheciam, e um senhor, que era um taxista, que também fazia concertos na minha loja, muita gente, ele disse, eu tenho a solução para o problema da sua família. Eu disse, qual é? Eu vou te levar no Dr. Fritz. E eu tenho certeza que sua mulher vai, nós vamos entrar com ela na maca e ela vai sair andando de lá. E aí eu falei assim, eu também tenho uma certeza. Primeiro que eu não vou levá-la. E segundo, é que se Jesus Cristo, eu disse assim, ela pode passar o resto da vida em cima da cama.
Se Jesus não levantá-la, ninguém mais levanta. Foi o que eu disse para ele. O problema é que no dia ruim, as pessoas saem atirando para tudo que é lado. E quanto mais se mexe, piora. E Deus não se agrada disso. Porque a fé só se mexe por aquilo que Deus fala. E não pelo que os homens falam. Somente pela palavra dele. E eu, como pastor de igreja, eu sei muito bem esses comichões que tem na vida das pessoas. E que você dá uma orientação, ela quer fazer outra. Aí você já sabe que vai dar tudo errado. E depois ela vem com a cara quebrada, dizendo, deu. Aí você dá vontade de falar assim, bem feito, então. Dá, pastor? Dá vontade. Ainda dá vontade de fazer assim, yes. A saber que eu sou um homem de Deus, eu orientei e você não quis. Então, queria que eu fosse, eu falei, não vou. Então, nesse momento, nós temos que reafirmar a nossa fé. Então ali está levantando, vou lá. Lá, não sei o quê. Não, fiquei. E onde é que está o frito? Está fritando por aí, né? Aquele charlatão, que já descobriram que ele era um charlatão, mercenário, ficou para trás. E Jesus continua operando, fazendo maravilhas, curando, levantando, ressuscitando, transformando. Ele é o mesmo ontem e eternamente, hoje e eternamente. Mas ele vai provar nossa fé também. E aí, o desfecho desse incêndio, né? Se você quiser depois, livra para a gente detalhar, né? Não dá para, uma hora já eu tenho que parar. Então, e dou continuidade no domingo, eu não estou nem na metade ainda da desgraça. Então, você deve estar assim, poxa vida, eu estou ficando deprimido aqui com essa história. Não, o Deus que nós servimos começa, mas também termina. Ele é um Deus de começo, de meio e de final. O problema é que a gente quer começo e final, a gente não quer o meio. Eu nunca vi levantar um edifício da noite para o dia. Quando Deus diz que está trabalhando, e que está aperfeiçoando, tem que deixar ele terminar. O problema é que a gente quer o edifício pela metade, ou então pronto de qualquer jeito, aí cai depois, e cai feio. Eu costumo dizer o seguinte, tudo que começa com Deus, termina com o nome dele sendo glorificado. Tudo que começa com o homem, termina com o homem sendo envergonhado. Nós não podemos passar à frente do Senhor, tem que deixar ele terminar o que ele começou. Então, não fique se agoniando e atirando para qualquer lado, não, porque vai se dar mal. Porque ele é um Deus de princípios, é um Deus justo, mas ele é um Deus também que é fogo consumidor quando a gente passa à frente dele. Então, queridos, nesse período, eu, então, vendi o último carro e fiquei a pé. E quando eu fiquei a pé, um amigo meu me emprestou um carro. Na época, você também me emprestaria, se fosse meu amigo? Mas sabe quem me emprestou o carro? Foi um novo convertido. Ele estava no primeiro amor. Tudo que você pede a um novo convertido, ele faz rindo e dá glória a Deus. Quando você pede a um crente antigo, ele faz reclamando e diz assim, vai sobrar para mim. É assim mesmo. É tão bom ser pastor de igreja, porque a gente fala, a gente sabe propriedade que está falando, né? E aí ele emprestou um carro, mas como é que entra a história desse carro, o que vai acontecer? Eu estou em casa, e você já deve estar pensando em desgraça de novo, né? Você teve um revelamento agora, viu? E aí o que acontece? Eu estou em casa muito revoltado com tudo que está acontecendo. Entra um grupo de oração, porque eram muitos que iam lá em casa, e aí um pastor que eu nunca vi na minha vida, ele entra com um grupo para orar. E aí, quando ele vai orar, ele diz, irmão, Deus está querendo umas coisas de você. E eu fiquei cá com meus botões, eu também estou querendo umas coisas de Deus também. Deus quer 3 coisas de você. Falei, o que é, pastor? Quer que você perdoe os médicos, arquive o processo na justiça e se matricule no seminário. 3 coisas que eram, para ofender minha razão, surreal para mim naquele momento.
perdoar os médicos, arquivar o processo e matricular no seminário, porque no dia da tua formatura, essa que está aí no leito vai entrar andando na tua formatura com você para a glória de Deus. Irmãos, foi uma profecia muito louca, né? Mas eu acreditei. Naquela noite, eu me prostrei ali e liberei perdão. Quem está, uma americana agora, um médico cirurgião, que está fazendo a revisão em inglês para o meu livro, lá de Dallas. Ele está muito impressionado, né? Ele é esposo de uma amiga minha, eu fiquei esses dias hospedado na casa deles. Ele falou assim, caramba, a tua história é fantástica. E ele, na linguagem médica, científica, né, ele está mais impressionado ainda, né, com tudo que está, essa circunstância toda. Aí, então, perdoar os médicos diante de tudo que a gente viveu seria uma coisa muito difícil, porque eu não posso falar detalhes aqui para vocês, exatamente porque eu perdoei eles. Hoje são meus amigos, alguns deles liberaram até para colocar o nome deles. É uma coisa muito séria, mas muito grave. Eu vou contar depois para o seu pastor. Se você quiser saber o que foi, pergunta ele também, viu? Mas eu não posso falar aqui porque a imagem vai longe. E eu não quero ferir esse princípio da ética médica, porque se eu perdoei, arquivei o processo, porque agora eu vou ficar falando de algo tão terrível que aconteceu dentro do hospital e que me levou à decisão de processar o hospital e os médicos na época. Aí o Senhor agora vem na minha contramão. E eu aprendi uma coisa, que Deus ofende nossa razão para revelar o que está no coração, vem todo para fora. E ele estava me ofendendo. Se Deus é por nós, e se Ele for contra você, quem vai ser por você? A gente sempre pensa que Deus está no nosso lado, e se Ele estiver na contramão de algo que você está fazendo que Ele não concorda, que não agrada a Ele, aí Ele não vai ser com você. Ele vai ser contra você. E Ele estava levando um pastor para me repreender de algo que não estava dentro do plano dele. Mas, para mim, eu estava agarrado com a convicção de que aquele era o caminho certo. E aí, trabalhar perdão naquela hora, eu estava com raiva, com ódio, porque havia muita coisa ruim por trás disso tudo. Mas eu aprendi uma coisa, que o termo perdão no grego significa poder para prosperar. E no grego, prosperar significa liberado para ir. William Shakespeare disse, uma pessoa que não perdoa é como aquela que toma um copo de veneno esperando que a outra morra. Faz muito mais mal para você do que para a outra. E se você tem um pouquinho de amor a você mesmo, não pega esse caminho, porque senão você vai se envenenar. Então, aquele momento que Deus diz para liberar perdão, Ele está dizendo assim, eu estou querendo te prosperar, eu estou querendo te liberar, porque você não pode contrariar princípios que eu estabeleci. E se você quer minha ajuda, tem que ser dentro dos meus princípios e não dentro da sua razão. Então, Ele me confrontou, porque eu não tinha vontade nenhuma de perdoar médicos, e muito menos de arquivar um processo de justiça por causa da reparação por danos físicos, morais, uma série de coisas, e que dava para a gente, na época, em torno de uma indenização de R$1 milhão, na época. E agora, o Senhor quer que eu abra mão disso tudo? É abrir mão da minha razão, daquilo que eu estou lutando como direito para a minha família, e acho que vocês estão aqui num país que trabalha muito essa questão. Mas a gente tem que saber aquilo que é espiritual do que não é. E, no meu caso, e eu não quero dizer para você que você tem que chegar aí segunda-feira e sair arquivando tudo que é próximo. Não é isso. O que eu estou falando é seja sensível à voz do Espírito Santo. É diferente. E naquela noite eu me prostrei e liberei perdão. E eu poderia falar aqui de perdão só na administração e gastar 2 horas. E depois, na outra semana, eu fui e matriculei no seminário. Agora você, pastor, com a mulher em coma? Ah, que se Deus é esquisito mesmo, né? E na outra semana eu perdoei, fui arquivar o processo, e quando eu fui arquivar o processo, os advogados ficaram loucos. Eu disse, mas Deus mandou. Mas que Deus vai mandar fazer um negócio? Mandou. E eu quero que você arquive.
Tempos depois, eu estava pregando na igreja do pastor Silas. Quem é que estava lá? Meu advogado, vendo a glória de Deus na minha vida. Esse milhão que aparentemente eu perdi, eu ia ganhar há muitos depois. Porque o perdão prospera você. Eu tenho uma história de perdão, que uma pessoa que tentou me matar, por eu ter perdoado, me deu $350 mil. Vê se o perdão não prospera. Sim ou não? Mas isso é uma história longa, que eu não quero entrar aqui. Isso já foi tempo, já gastei tudo, viu? Então, o que acontece? Veio aqui um pastor cheio da grana, vou pedir um favorzinho a ele. Já gastei tudo. E aí, eu tenho poucos minutos para parar, a gente vai continuar. Quem vai continuar domingo comigo aqui? Ainda tem muita coisa, e tem muita coisa boa também para falar, né? Porque senão o pastor não seria louco me chamar aqui só para falar de desgraça, né? Eu entrei num banco, pensa num homem que estava endividado. Olha para mim, eu sou tua esperança. E eu entrei no banco, você sabe que eu gastei demais com a minha mulher. Por isso que eu falei, ficou cara. Mas um carro zero por mês eu gastava com ela. Porque ela ficou com 2 enfermeiras, 2 fisioterapeutas e uma fonoaudióloga no particular, 24/24. 4 anos. Não ficou um dia sequer no hospital por 4 anos. Eu já falei, ficou 4 anos em coma. Não foi 4 minutos, nem 4 horas, nem 4 dias, nem 4 meses. 4 anos em coma. E eu fiquei 4 anos com ela no particular, no home care particular, sem nenhum apoio de governo, de plano de saúde, de ninguém. Mas fiquei com o do céu. Esse é o melhor que você pode ter. Nesse momento, a Corina Schumacher, a mulher do piloto da Fórmula 1 da Ferrari, eu estive lá na Suíça, estive pertinho da casa do Schumacher. Ele está em quase 5 anos em coma. Ele estava lá nos Alpes suíços, bateu com a cabeça e tal, está lá vegetando até hoje. A Corina, mulher dele, gasta com ele, por semana, 500 mil euros. Ela gasta por mês para manter ele lá nos aparelhos 2 milhões de euros. Não é dólar, é euro. E ele continua em coma. Ou vegetando, ou a limitação que eles não deixam as pessoas saberem muito da história. Jesus pode fazer de graça. Então, ele tirou todas as minhas ajudas, mas ele não tirou sua provisão. Eu entrei num banco e fui negociar uma dívida gigantesca que eu tinha. Nesse banco, era o antigo Banco Real, que hoje é o Santander. Lá eu tinha minha conta jurídica e tinha a física. E eu fui negociar uma das contas. Eu estava muito endividado com o banco. E o gerente disse assim, alguém deve gostar muito do senhor. Eu disse, como assim? Não, entrou um homem aqui, ele deu o seu nome, ele mandou levantar toda a tua dívida. Ele pagou toda a tua dívida e foi embora. Você não deve mais 1 centavo ao banco. E eu estou procurando ele até hoje para agradecer. Então, eu tenho aprendido, para falar nisso, e eu sou bom para falar de finanças, para falar nisso, eu ficaria aqui 3 dias contando histórias dessa comigo, na prática, sem encher linguiça, ininterruptamente, 24 horas por dia, falando sobre essa área de provisão financeira, até segunda-feira. Por isso que eu não desprezo os momentos ruins, porque hoje eu sei quem é Ele e como Ele pode te ajudar nos dias difíceis, se você decidir confiar de verdade nele e acreditar na sua palavra de todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua alma. E dizer, eu não duvido, eu creio, haja o que acontecer, fale o que quiser, eu vou ficar firmado
na sua palavra. O problema é que a gente começa a reclamar, começa a duvidar, começa a murmurar, começa a achar que Deus perdeu o controle. Então, eu falei que o único obstáculo para você viver os milagres, seja financeiro, na família, de cura, é você tirar uma palavra chamada dúvida. Arranca ela da tua frente. Porque aí a fé vai agir. E se você quer que a fé haja, assim como há a lei física, a lei espiritual. Se pegar um bebê e andar em cima da mesa, ele vai cair e se machucar. Quando você não conhece as leis espirituais, você se machuca também. Então, ainda que você tenha abismos espirituais, por isso eu não posso, e você racionaliza, e é claro que nós vamos muitas vezes racionalizar, e é óbvio que você vê um abismo, você não quer ir, porque você sabe que vai cair. Mas o que fundamenta para que você continue passando é fé. Enquanto Pedro foi fundamentando esta fé em cima das águas, ele conseguiu. E ele foi o único que conseguiu replicar o que Jesus fez. Então, Deus quer que a gente fundamente aonde tem abismo, usando a fé, porque quando você der o passo da fé, o restante Deus vai fazer. O problema é que a gente tem medo, duvida, eu estou acostumado assim, e aí não vai. Tudo bem que você não vai, que fique usando sua razão, mas também não vai aproveitar nada do que é sobrenatural. Não vai desfrutar de nenhuma experiência extra-humana. Vai ficar com a sua razão e vai morrer com ela. Mas também vai morrer limitado a ter visto algo novo que nunca aconteceu na sua vida. Quem está entendendo o pastor falar aqui? Eu decidi me arriscar. Ainda que o mundo todo da medicina dissesse, acabou, não tem mais jeito, não volta nunca mais. Mas eu decidi crer nas promessas de Deus. Então, por eu me lançar, por eu estar dentro de um seminário, e que cabeça eu tinha para estudar com a mulher operando cabeça toda hora. Mas eu aprendi uma coisa, pastor Maurício, que quando Deus nos chamar para fazer algo muito difícil aos nossos olhos, para nós não duvidarmos, porque quem capacita é o Senhor. A questão é que nós dizemos assim, eu estou com muitos problemas, eu estou com a vida cheia, minha agenda está, eu estou com problema no casamento, estou com problema financeiro. Depois que eu ajeitar minha vida, eu vou dizer sim para esse chamado. Eu vou dizer sim para servir melhor o meu pastor. Eu vou dizer sim para servir melhor o reino dele. Mas agora eu digo não. Por que não? Porque eu estou cheio de problemas. E quando eu resolver meus problemas, aí eu vou dizer, ok, pode contar comigo. Está tudo errado. Porque Deus não depende de resolver os seus problemas para Ele fazer. Ele faz no meio dos teus problemas. Então, quando Ele chama, Ele sabe da nossa dificuldade. Quando Ele chamou Abraão, Ele sabia que a mulher era estéril, eu não sabia. Quando Ele chamou Isaac, Ele sabia que a mulher era estéril, eu não sabia. Quando Ele chamou Jacó, Ele sabia que a mulher era estéril. E é com esses 3 homens de mulheres estéreis que Ele disse, vou te fazer uma grande nação. Será que esse Deus estava maluco? Gagá? Então, quando Ele disse, eu quero que você vá se preparar no seminário, será que Ele não sabia que minha mulher estava em coma? Será que Ele não sabia que eu estava cheio de problema financeiro? Será que Ele não sabia que eu tinha um bebê em casa? Será que Ele não sabia que eu não tinha cabeça para estudar teologia? Claro que Ele sabia. Mas Ele estava me dando uma oportunidade para confiar nele. Quando Ele te chama para um desafio, Ele está te dando uma oportunidade de confiar nele. Eu pude dizer, e com todo o direito, dizer não. E botar aquele pastor para fora da minha casa. Não. Mas eu disse sim, vou fazer o que o Senhor quer. E por isso perdoei, arquivei e me matriculei no seminário. Eu podia ter passado uma declaração de incapacidade ou de incompetência para ele. Tu não tem como resolver meu problema agora, porque não sabe que ela está doente, não sabe que eu estou com problema financeiro, então deixa eu resolver, que depois eu te sirvo. Então tome aqui, uma declaraçãozinha de incompetência ou incapacidade.
Não. Ele disse, primeiro me obedeça, depois eu resolvo os teus problemas. Então, eu acho que Deus está falando com alguém aqui, não está? Quem está aqui, Deus não chamou quando estava em pé, cheio de dinheiro, saúde, com família toda. Não, me chamou nessa crise que eu estou contando para vocês aqui, estou resumindo uma história de 4 anos. E eu posso dizer a vocês que essa promessa já se cumpriu. Eu estou aqui, ó. Sou pastor dele. Eu estava no monte orando, e um varão colocou a mão aqui e disse, aquela que está no leito, estou sustentando ela, e tu já tem um rebanho separado para você, que no meu tempo você vai assentar numa cadeira ministerial, e eu vou colocar esse rebanho nas tuas mãos. Esse rebanho já está 18 anos nas minhas mãos, ele é fiel. Eu podia deixar de estar vivendo tudo isso, se eu racionalizasse. Mas não, quando eu ouvi essa promessa, minha mulher estava em coma, operando a cabeça, e eu lá no monte, ouvindo que ele tinha um rebanho, que ele tinha um ministério, que ele tinha uma cadeira pastoral, e eu decidi acreditar nele, e eu estou vivendo esse dia hoje. Há 23 anos atrás, eu liguei para uma missionária aqui nos Estados Unidos, ela que profetizou que minha mulher não ia morrer. E ela disse assim, foi Deus que me usou. E eu tenho certeza que ela não vai morrer. Eu tenho certeza de que Deus me usou para você. Então não desanima não, fica firme na sua palavra, porque você ainda vai vir nos Estados Unidos dar seu testemunho. Seu pastor está me fazendo cumprir isso hoje aqui. O convite dele é convite do Espírito Santo para eu cumprir sua boa palavra. Vocês não sabem para mim o que é importante. Esse dia aqui, estive em várias cidades, vários estados do dos Estados Unidos, porque eu vi por causa do negócio do livro, do filme. Mas o convite do Espírito Santo foi seu pastor que Deus usou. Por isso que eu disse que ele é um homem de Deus, que ele ouve a voz do Espírito Santo. 23 anos esperando. Pô, tempo aberto. Então, vamos lá. Me diga, as grandes histórias da Bíblia, se Deus não gastou tempo. Me diga alguma que ele fez rápido e que sumiu do mapa. Mas todas aquelas histórias lindas e grandes do Antigo Testamento, Deus gastou tempo. Aí você vai lá para o Josué e Caleb. Caleb, eu estou com 85 anos de idade. 40 anos esperando. Mas eu estou como se tivesse 45 anos esperando. Mas eu estou como um homem de 40, já com 85. Porque quando você está debaixo de uma promessa de Deus, quando o tempo do cumprimento dele chega, é como se fosse ontem. Porque quem está vivendo a promessa não sofre, sonha. Se você está sofrendo, mais do que sonhando, tem alguma coisa errada. Porque Deus é fiel para cumprir os seus sonhos. José estava sofrendo, não sofreu? Mas o sonho era maior do que o sofrimento, e por isso ele aguentou humilhação, por isso ele aguentou traição dos irmãos, por isso ele aguentou uma prisão, por isso ele aguentou um colar de ferro no pescoço. E se você não suportar um colar de ferro no pescoço, jamais Deus vai colocar um colar de ouro em você. Então nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós precisamos nos animar diante da palavra de Deus. E nós precisamos aprender a esperar e esperar no Senhor. Sem reclamar, sem murmurar.
e dizer: Deus é bom, Deus está contribuindo para que tudo isso coopere para o bem dele, porque Paulo diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados para o seu eterno propósito. Eu, quando estava com a minha mulher em coma, chega o meu pastor lá, pastor Elton Rangel, está na Espanha já há mais de 20 anos, ele disse: Mardiel, todas as coisas cooperam. Aí eu disse: para o bem daquele. Calma, você pulou a parte principal. Eu na sala com ele e minha mulher em coma no quarto. Você pulou a parte principal. Eu disse: que parte principal? Não é todas as coisas cooperam para o bem. Ele: não, você pulou o principal, juntamente. Porque enquanto junta coisas boas, você não está nem aí, mas quando começa a juntar coisa ruim, aí diz: opa, tem alguma coisa errada. Então, todas essas coisas ruins estão se juntando para o teu bem. Porque você ama Deus e vai contribuir para o seu propósito. Todas as coisas cooperam, mas nem todas as coisas cooperam também. Porque as que cooperam é só na vida daqueles que amam a Deus. E então coopera para o bem. Então, até esse dia mal, se você ama a Deus, no final vai cooperar para o bem. Ouvir aquilo do meu pastor no dia que minha mulher está em coma lá no quarto, não é fácil. Mas hoje eu posso dizer: valeu a pena esperar. Vamos colocar em pé? São 10h10, eu prometi ao pastor terminar às 10. Já passei 10 minutos. Você ainda tem coragem de ver parte 2? Mas já valeu um pouco da palavra aqui hoje? Então, quando a história do carro, vou deixar para contar domingo. É a sequência da saga. Então, vou deixar para contar domingo a história do carro. Né? E essa parte do chamado de Deus fica para esse momento, né? Quando Deus manda aquele pastor na minha casa. Ele, inclusive, está no meu DVD. Se você quiser conhecer minha história completa, ela está lá no YouTube. Está lá, completo. Na Igreja Batista Lagoinha, na Igreja do Pastor Josué Brandão, lá de Salvador, lá de Feira de Santana. Se você quiser o livro, então você fala com o seu pastor, a gente encomenda depois, a gente manda via FedEx para chegar aqui a você, se você se interessar, até o final da minha história, se desejar. Porque o Deus que me levantou e proveu tudo, continua provendo. Então, eu não posso botar a mão e macular aquilo que é tão puro e santo. Não dá para fazer isso. Então, se você quiser, amém. Se você não quiser, amém. Estou aqui para cumprir o propósito de Deus. Se você desejar vir aqui à frente para que eu ore, peça ao Senhor pela sua vida, interceda.